Hoje eu quero te mostrar como você pode gerenciar o seu tempo com as tarefas domésticas. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou consultora em organização residencial e eu percebo o quanto as mulheres têm dificuldade de gerenciar o seu tempo. Bom, eu quero trazer essa solução para vocês, mas de uma forma assim bem simples. Eu vou começar até a dar exemplo para que vocês possam ver possibilidades de pegar o que eu vou dizer aqui e adaptar a rotina de vocês. Gerenciar o nosso tempo nada mais é do que pegar o tempo que eu tenho ou que eu quero empregar em algum projeto, alguma atividade e usar esse tempo com sabedoria. No caso das tarefas domésticas, a demanda é muito grande, então eu vou precisar pegar o meu tempo e distribuir para cada atividade que eu preciso fazer. Quando eu vou fazer o meu cronograma produtivo, né, que não é um cronograma que trata só das tarefas domésticas, o objetivo dele é que eu tenha mais tempo para mim. Então eu vou administrar também tempo para autocuidado, atividades de lazer e bem-estar para mim. Mas aqui eu vou falar do gerenciamento do tempo só para as tarefas domésticas, mas é importante você saber que você vai precisar de um outro tempo para fazer outras atividades que são tão importantes para você, até para que você tenha mais energia para fazer essas tarefas que a gente chama de tarefas de ocupação, como por exemplo limpar a casa, lavar louça. Então vamos imaginar uma professora. A professora, ela tem ali um planejamento anual, tudo que precisa ser trabalhado durante o ano. Então ela vai pegar aquelas atividades do ano e ela vai dividir por bimestre. Ela vai pegar vários conteúdos e vai colocar ali dentro da gaveta primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. E aí ela tem uma visão geral de como essas tarefas vão ficar distribuídas. Um bimestre vai ter 8 semanas. Então, na primeira semana, o que ela vai trabalhar? Ela vai colocar ali. Segunda semana, a partir dali ela vai começar a fazer o planejamento dela semanal, quinzenal, que seja mensal. Agora ela vai não só pontuar quais os conteúdos que ela vai trabalhar, mas também colocar os objetivos e as estratégias. E ela precisa administrar isso dentro de um tempo. Vamos imaginar uma professora que ela é multidisciplinar, ela dá aulas de várias disciplinas. Então ela vai pegar lá, segunda-feira, ela vai ter 50 minutos para ciências, 1h30 para matemática, 1h30 para linguagem, não é assim? Então ela tem ali o planejamento semanal, mas dentro desse planejamento semanal, ela vai fazer o planejamento diário. É possível a gente cumprir esse planejamento certinho do jeito que eu coloco? Raramente. Ou sobra tempo, ou às vezes eu preciso mais tempo. Às vezes eu pego ali 1h30 para trabalhar não sei o que em matemática. Aí não dá tempo de corrigir as atividades, tem que ficar para a próxima aula. Mas se eu tenho essa organização, se eu tenho essa clareza, eu consigo depois finalizar aquilo que eu não consegui concluir na aula anterior, na próxima aula. E às vezes durante a semana, alguma coisa vai sendo empurrada, porque se atrasou ali e eu não consegui cumprir o que eu planejei na aula anterior com o que eu preciso trabalhar nessa aula, no próximo planejamento semanal eu faço os ajustes necessários. E para a gente fazer o nosso cronograma é a mesma coisa. Eu preciso pensar na minha casa todas as tarefas que eu preciso fazer no ano. Tem coisa que eu vou fazer 2 vezes por ano, tem coisas que eu vou fazer a cada 3 meses. Então é importante que eu tenha essa visão geral de tudo que precisa fazer. Por exemplo, manutenção da limpeza mais detalhada do ar-condicionado. Quantas vezes você faz isso por ano? É importante você ter um guia de organização que entra isso também, porque aí no dia de você pedir o técnico para vir limpar o seu ar, a sua rotina tem que estar adaptada para isso. Por isso que é importante. Assim como a professora consegue fazer os ajustes com o conteúdo que ela tem que trabalhar, com os imprevistos que sempre surgem e com os atrasos, né? O nosso cronograma é a mesma coisa. Bom, aqui eu não vou falar do cronograma produtivo, porque ele envolve outras atividades também. Nós vamos falar aqui de um gerenciamento do tempo para as tarefas domésticas, tá? Só para as tarefas domésticas. Aí eu vou te perguntar, quantas horas você tem para dedicar às tarefas domésticas? Fazer a limpeza diária da casa, fazer a limpeza semanal da casa, fazer a limpeza detalhada, organização técnica, aquilo que a gente faz uma vez por mês,
E ainda fazer, por exemplo, almoço, buscar o filho na escola, uma tarefa que é doméstica, mas que ela tem horário fixo. Qual o tempo que você tem? Então você vai pegar esse tempo e distribuir um pouquinho para cada tarefa. Colocar mais tempo para aquelas atividades que demandam mais e menos tempo para aquelas atividades que demandam menos. Mas veja bem, eu falei sobre organização técnica. Às vezes, para arrumar o nosso guarda-roupa, eu gasto 4 horas, 3 horas. Então, como que eu vou colocar isso na minha rotina do dia? Fazendo um pouquinho por dia. Então, no meu gerenciamento do tempo para as atividades domésticas, eu vou imaginar que eu tenho 4 horas. Todos os dias eu vou ter 4 horas. Então, eu tenho 4 horas para dedicar a todas as tarefas. O que eu faço todo dia, o que eu faço semanalmente, aquelas limpezas que eu faço uma vez por semana, e a limpeza detalhada. Porque, embora a limpeza detalhada ela é feita uma vez por mês, ou até um pouquinho mais, ela precisa estar diariamente na minha rotina. Ainda que um dia não dê para eu fazer ela. Aí eu faço no outro. Mas é importante eu colocar ela lá, porque é assim que eu vou manter a minha casa mais limpa, mais organizadinha, sem me sobrecarregar e dentro do planejamento que eu fiz. Eu fiz esse gerenciamento de tempo de 4 horas. Mas se você tem menos tempo, aí você ajusta esse tempo aí às suas necessidades. Lembrando que dedicar as tarefas domésticas mais que 4 horas não é viável. Se você está fazendo isso hoje é porque a rotina não está organizada. É claro que algumas atividades aqui eu não estou incluindo, como às vezes é cuidar do filho, trocar fralda, dar um banho, cortar a unha, lavar louça final de semana. Eu não estou incluindo isso aqui. Se você organizar a sua rotina do jeito que eu vou falar aqui, talvez no início você até gaste 20 horas ou mais. Mas se você entrar nesse ciclo de organização, fazer os ajustes necessários que sempre tem e se manter dessa forma, você vai ver como que o seu tempo vai rendendo e a cada semana você vai sendo mais produtiva, ou seja, você vai fazer as atividades com mais eficiência no menor tempo. Isso vai acontecendo, eu garanto para você, se você fizer do jeito que eu estou falando aqui e ter essa rotina diária, você vai ver como vai abrir tempo para você. Pega um caderninho aí para você anotar, para você não ter que estar voltando vídeo, pausando e assistindo de novo. Então, para gerenciar o nosso tempo, a primeira coisa que a gente vai fazer é categorizar as tarefas. Então, eu vou categorizar assim: tarefas diárias, tarefas semanais e tarefas mensais. Tarefas diárias são tarefas cruciais. Elas são prioritárias. Ela vai manter a minha casa longe do caos, de sujeira e de bagunça. Ela vai trazer essa sensação de limpeza e ordem, mesmo que a minha casa não esteja extremamente limpa. E elas são tarefas que a gente faz rapidinho se eu colocar isso na minha rotina diária. As tarefas diárias, ela entra pequenas limpezas, catação de bagunça e lavar louça, tirar um lixo, arrumar a cama, essas coisas. Se eu faço isso todo dia, gente, não tem acúmulo de bagunça. E se um dia não der para fazer algumas dessas atividades, não vai acumular bagunça também. Vai ter uma ou outra coisa que ficou sem fazer, mas você vai gastar o mesmo tempo para fazer. Depois vem as limpezas semanais. Limpeza semanal é aquilo que eu faço 1 ou 2 vezes por semana, como lavar o banheiro, aspirar bem o chão, passar pano, tudo aquilo que você gosta de fazer de 1 a 2 vezes por semana entra como limpeza semanal. Então, ao invés de você pegar um dia para limpar toda a sua casa, ficar super cansada, comprometer as outras rotinas, você vai pegar todas as limpezas semanais e vai dividir fazendo um pouquinho por dia. Então, de segunda a sexta, você vai passar pela casa inteira fazendo as limpezas semanais. Tarefas mensais entra limpeza detalhada cômodo por cômodo, que substitui o faxinão e aquela organização técnica que você quer fazer. Sabe essa organização que tá precisando fazer naquele seu guarda-roupa, precisando fazer na sua despensa, precisando fazer no seu armário de cozinha, no guarda-roupa do seu filho. Então, quando a gente fala de tarefas mensais, a gente está falando disso. É organização técnica e limpeza detalhada. Uma casa que já está organizada e só precisa manter, eu vou encaixar isso nas tarefas mensais também, porque é um tipo de tarefa que a gente basta fazer uma vez por mês, algumas até a cada 3 meses. Então, tarefas mensais é isso. Limpeza detalhada é o que vai substituir os faxinões.
E essa categoria de tarefas eu vou fazer todos os dias. Eide, mas você não falou que a tarefa é mensal? Sim, mas eu vou fazer um pouquinho por dia, para não me sobrecarregar. E quando eu terminar o último cômodo da minha casa, eu começo tudo de novo. Esse é o ciclo da manutenção, da ordem e da limpeza mais detalhada. Então, todos os dias eu vou fazer. Um dia não deu, não tem problema. No outro você faz. Porque não é 2 dias que você ficar sem fazer essa limpeza que vai complicar a sua rotina. Não vai, eu te garanto. Porque se você tem essa rotina, esse hábito de estar fazendo as limpezas mensais, já aconteceu assim de eu ficar 1 mês sem fazer limpeza mensal. Então aquilo que era para fazer todo mês, eu fiquei com um intervalo de 60 dias e tudo bem. Por quê? Porque não é só essa rotina de tarefas mensais. A gente tem a rotina também de limpeza semanal e de limpeza diária que eu falei antes. Então, se essa semana eu estou na limpeza mensal do meu quarto, eu consigo conciliar essa limpeza mensal com a limpeza semanal. Então, eu vou conciliar toda a limpeza mensal do quarto com essa limpeza semanal. Então, assim, você não tira pó de superfície toda semana? Eu vou conciliar isso com aquelas limpezas que eu faço uma vez por mês. Agora, eu vou distribuir tempo. Qual o tempo que você gasta ou que você precisa para fazer as limpezas diárias? Eu coloquei aqui no nosso calendário de 40 minutos a 1 hora, porque cada rotina é uma rotina. É importante você tentar fazer nesse tempo, mas se você precisar de um pouquinho mais de tempo, às vezes a sua casa é um pouco maior, enfim, se você precisar um pouco mais de tempo, você põe aí 1h20 e diminui um tempinho nas outras atividades. Aí depois vem as atividades semanais. Como eu disse para vocês, eu vou fazer um pouco por dia. Eu vou dividir de forma que de segunda a sexta eu consigo passar por toda a minha casa. Qual o tempo que eu vou gastar para fazer essas limpezas? 30 a 40 minutos, mas você põe o seu tempo aí que você vai precisar. Tem dia que você pode precisar de 1 hora, que você vai lavar 2 banheiros, mas tem dia que em 40 minutos você vai fazer tudo. Então você ajusta as tarefas diárias com as tarefas semanais, com as tarefas mensais, para que você concilie esse tempo. E hoje é dia que eu vou gastar mais tempo com as atividades diárias, então, em relação às tarefas mensais e semanais, eu vou fazer uma coisa mais leve, tá? Então, você vai organizando seu cronograma dessa forma. Agora, chegamos nas tarefas mensais. As tarefas mensais, se é uma casa que precisa de uma organização do zero, uma organização técnica, vai demandar muito tempo, eu sugiro de 30 a 40 minutos. Só que no próximo mês, para essas áreas que você já limpou e organizou, você pode pôr 20 minutos por dia. De 15 a 20 minutos. Dificilmente você vai gastar mais do que isso, porque a organização, ela é definitiva. Depois que se organizou, é só manutenção. Então, esse ciclo de tarefas mensais, ele é para 1 mês, por isso que é tarefa mensal. Tudo bem se você gastar 40, 50 dias, sem problema nenhum. Então, seu ciclo vai ser de 40 ou 50 dias. Finalizou, começa de novo. Só que esse começar de novo é só manutenção. E aí você vai fazer isso a cada 30, 40 ou 50 dias. Essas tarefas, elas não são as tarefas prioritárias. O mais importante são as outras tarefas, diárias e semanais. Então, se você precisar sacrificar uma dessas categorias de tarefas, sacrifique essas tarefas mensais. O mais importante é, se você começou a fazer, você finaliza pelo menos aquela parte que você fez. Então, quando eu vou fazer essas tarefas mensais, principalmente quando está associada à organização técnica, eu não vou sair retirando tudo dos maleiros. Eu penso assim, eu tenho 20 minutos, então, qual a parte do maleiro dá para fazer em 20 minutos? Então, esvazio, limpo, organizo. Nossa, me sobrou mais 10 minutos, vou fazer na outra parte. Deu 20 minutos, acabou, tá? Então, põe aí uma margem de 20 a 30 minutos. Tem dia que você vai gastar um pouco mais, um pouco menos, por isso que é importante você ter essa clareza de tudo que você vai fazer naquele dia, para que você consiga fazer esses ajustes. E é assim que uma rotina, né, uma categoria de tarefas, não vai interferir na outra. Então, assim, por ordem de prioridade, tarefas diárias, tarefas semanais e depois vem as mensais. Então é nessa ordem que você vai executar as tarefas e é assim que você vai gerenciar o seu tempo. De 40 minutos a 1 hora para as tarefas diárias, 40 minutos mais ou menos para atividades semanais
e depois de 20 a 30 minutos para as tarefas mensais. Aí tem aquelas tarefas também que você pode colocar nesse intervalo de tempo de 4 horas, né? O nosso exemplo aqui é de 4 horas, que é buscar o filho na escola. Quantos minutos você gasta para ir e voltar? Fazer o almoço, ir lavando a louça ali, ajeitando alguma coisinha. Quantos minutos você gasta? Então você coloca ali. Eu coloquei aqui que para buscar o filho na escola e voltar, 20 minutos. Para preparar o almoço, fazer o almoço e pelo menos lavar ali a louça que eu sujei na hora de fazer o almoço, eu coloquei 40 minutos. Seu tempo pode ser diferente do meu. Mas somando tudo aqui, deu 3 horas e 15 minutos. Ah, ainda coloquei 15 minutos de pausa. Às vezes é importante você tirar aí de 5 a 15 minutos de pausa entre uma tarefa e outra. Vai tomar um suquinho, um chazinho. Se for usar o celular, não usa todo esse tempo para o celular, mas faz uma pausazinha aí se for possível. E com essa pausa, somando tudo, deu 3 horas e 15 minutos. Eu não tinha 4 horas? Esse intervalo aí que sobrou de tempo é exatamente o intervalo que, se tiver um imprevisto, se eu tiver que atender uma ligação, se eu tiver que resolver uma coisa urgente, se eu derramar alguma coisa ali durante uma atividade, esse tempo vai me suprir. Então, se eu tenho 4 horas para fazer determinadas atividades, é importante que eu não preencho todo o meu tempo com isso. Porque você pode até falar, ai, mas então se sobrou, ao invés de pegar 20 minutos, 30 minutos para fazer organização técnica, eu vou pegar 1 hora, eu vou pegar 50 minutos. Não faça isso. Trabalhe sempre no menor tempo. Pelo menos nesse começo, até você organizar a sua rotina. Então, gente, nós gerenciamos o nosso tempo com as atividades domésticas, distribuindo o tempo que a gente tem ou o tempo que a gente quer gastar com as tarefas, pegando um pouquinho de tempo para cada categoria de tarefas, tá? Então, faça isso. Categorize primeiro as suas tarefas diárias, semanais, mensais. Depois, distribua tempo para cada conjunto de atividades. Depois, você faz a sua lista. O que é atividade diária para você? Tem gente que tem que varrer a casa todo dia. Aí eu vou ter que calcular o tempo. Qual o tempo para varrer a casa, qual o tempo para lavar a louça, que tempo para arrumar a cama, que tempo para dar uma esvaziada nas bancadas, qual o tempo para fazer a rotina mínima. E quando o meu tempo é muito curto, Eide, para tudo isso que você falou, eu só tenho 1h30, 2 horas. Aí a gente tem outras estratégias, mas não é assunto para esse vídeo. Se você precisa de alguém do seu lado para organizar a sua rotina, te orientar com a administração do seu tempo, para você se incluir no seu cronograma, para te orientar com a melhor forma de delegar tarefas, de se cobrar menos com a sua rotina, o link da minha consultoria vai estar aqui na descrição desse vídeo.